Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 3, o bem e o mal, e tratamos no início desse capítulo da origem do bem e do mal. No último episódio, nós lemos até o item 4 e iniciamos a leitura deste item 5 do capítulo 3. Leitura. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então vejamos, primeiro vamos entender aqui o que significa essa palavra males nesse item 5. Ele não está falando aqui do mal, que é o contrário do bem, ou do mal, que é fazer algo que é contra a vontade de Deus. Então vamos deixar isso claro. O que ele está dizendo aqui é que esses males, ou seja, são vicissitudes, coisas que nos fazem caminhar. Então, para dar alguns exemplos, se o homem não tivesse fome, ele não procuraria alimento. Se o homem não tivesse sede, ele não procuraria água. Se ele não tivesse doenças, ele não procuraria os meios de retomar a saúde, né? Então, essas necessidades que são vicissitudes naturais de um planeta de provas e expiações é que fazem com que o homem utilize a sua inteligência. Então, se não houvesse as intempéries do tempo, né, do clima, né, se a gente não tivesse calor e frio e vento e tempestade, esse tipo de coisa, nós não teríamos desenvolvido toda a nossa capacidade de construção de ambientes para que a gente possa viver. Nós não teríamos engenharia civil, nós não teríamos arquitetura, nós não teríamos decoração, ou seja, nós não teríamos desenvolvido nenhum desses conhecimentos. Né? Então estou dando aqui um exemplo para vocês entenderem o que é que ele está chamando de males, né? Para que a gente compreenda o que ele está chamando de dor. Porque ele diz assim, a dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Então, essas necessidades, elas nos impulsionam a buscar o progresso. E foi das nossas necessidades que nós inventamos basicamente tudo que a gente tem ao nosso redor, que a gente descobriu tudo o que a ciência desenvolveu e criou, né? O que a gente precisa compreender? Por exemplo, foi a partir de estarmos doentes que a nossa mente buscou
motivos. Por que as pessoas adoecem? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas ficam gripadas? Quem é que está provocando isso? E a partir dessa pergunta e da busca dessas respostas é que a gente chega aos vírus, às bactérias, aos agentes biológicos que causam as nossas doenças, aos enfraquecimentos do nosso sistema imunológico. E compreendendo como funciona esses sistemas, estudando como eles são desenvolvidos e como eles agem para nos defender ou como os vírus e bactérias agem para nos infectar, é que a gente desenvolveu mecanismos para nos defender e para nos tornar mais resistentes a essas dificuldades. Então, essa dor que ele fala são essas dificuldades. É diferente da dor moral, que é o homem quem provoca, né? Então ele está falando aqui dos aguilhões, daquelas coisas que nos impulsionam para frente na busca de soluções. Foi a partir da necessidade de aplacar a fome de várias populações e que a gente desenvolveu toda essa mecânica para a produção de alimentos que a gente tem no mundo hoje. O agronegócio no mundo é de longe um dos grandes motores das economias, né? E a gente chegou a isso a partir da necessidade da fome, a partir da necessidade da alimentação. É disso que ele está falando, não daquela dor, por exemplo, da traição, da dor de quem é caluniado pela maledicência. Não é dessa dor, essa outra dor é uma dor moral, essa sim provocada pelo homem. Sigamos. Item 6. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão, do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que têm por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para segui-las. Sua rota é traçada por sua consciência. A lei divina está gravada em seu coração e, ao demais, Deus lhas lembra constantemente por intermédio de seus Messias e seus profetas, por todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente às leis divinas, indubitavelmente evitaria os mais agudos males e viveria feliz na terra. Se ele não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e sofre, então, as consequências. Então, esse item 6 esclarece bem aquilo que eu comentei no item 5, né? Esses outros males que a gente se refere, né, são os males morais, vamos colocar assim, que são frutos do orgulho do homem, do egoísmo do homem, de uma ambição desenfreada, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Então, a partir dos nossos excessos, nós causamos doenças a nós mesmos, né? Então, não tem nenhum
agente externo, por exemplo, um vírus ou uma bactéria que esteja nos atingindo, e aí a gente, através dos nossos excessos, a gente enfraquece o nosso sistema imunológico, e enfraquecendo o nosso sistema imunológico, a gente fica exposto a vírus, bactérias e doenças que teoricamente a gente não deveria estar exposto. É a partir dos nossos excessos que a gente causa, por exemplo, inflamação nas nossas articulações, que a gente causa dificuldades para respirar. A partir dos nossos vícios é que a gente, atacando o próprio organismo, a gente cria doenças para nós mesmos. Então é esse mal que nós causamos a nós mesmos e uns aos outros é que a gente precisa erradicar, a gente precisa parar de criar isso. E é nesse contexto de ambição desenfreada, de egoísmo, que acontecem as guerras, né? As pessoas pensam que estão defendendo, sei lá, o seu país de um invasor, mas o invasor, na verdade, está de olho em alguma riqueza, está com a ambição desenfreada em algum momento, por alguma coisa que lhe interessa naquele território. E em função disso, ele carrega consigo seguidores com um discurso, vamos dizer assim, que hipnotiza essa multidão de seguidores, que também se deixa hipnotizar pelos mesmos princípios, pela mesma ideia de ambição, pela mesma ideia de conquista, pela mesma ideia de merecimento maior do que o outro, né? Então eu mereço mais essa terra, eu mereço mais esse espaço do que aquele outro, e nós não podemos conviver no mesmo espaço no mesmo tempo. Em função desse egoísmo, observa, eu quero o espaço só para mim, eu quero o tempo só para mim. Você não pode viver comigo nesse lugar. Isso é puro egoísmo, puro egoísmo. Em função desse egoísmo é que eu vou criar, então, uma guerra para expulsar quem eu não quero que conviva comigo naquele espaço e naquele tempo. Então, as nossas guerras, as nossas dissensões e as nossas doenças são causadas muito mais por esse egoísmo, por esse orgulho, por essa vaidez, por essa ambição desenfreada, do que pelos agentes biológicos que estão realmente no planeta para nos ajudar, né? É esse que é o grande desafio da humanidade: diminuir, acabar com o orgulho, diminuir, acabar com o egoísmo, diminuir, conter essa ambição desenfreada, essa loucura que é você tentar se sobrepor ao outro, né? Então você se sente mais forte que o outro, e o outro, por consequência, você o percebe mais fraco, e ao invés de conduzi-lo à fortaleza, ao invés de fortalecer e proteger aquela criatura mais fraca e que você, o que é que você faz? Você quer oprimi-lo, você quer transformar aquele ser que é mais fraco que você em um servo, em um escravo. O que eu estou dizendo? Que servo? Em um escravo, né? Você quer que aquela pessoa faça todas as suas vontades porque você tem mais força e pode oprimir aquele mais fraco, ao invés de o proteger, ao invés de o desenvolver para que ele também seja forte como você. Então, e quando eu digo força, às vezes as pessoas estão pensando e raciocinando só na força física. Não, existem N forças que a gente possui, que a gente tem e que a gente usa para oprimir e para subjugar aquele que não tem. Quais são essas forças? A força econômica, dinheiro, né? Então, ao invés de eu usar o meu dinheiro para amparar e auxiliar aquele que não tem. E quando eu digo amparar e auxiliar, não estou falando em
distribuir esmolas, eu estou falando em distribuir empregos, eu estou falando em distribuir estudos, eu estou falando em distribuir oportunidades de desenvolvimento, né? Então, quando eu sou mais inteligente do que o outro, ou me sinto mais inteligente do que o outro, o que eu faço com essa inteligência? Eu uso para desenvolver a inteligência do outro, ou eu uso para subjugar o outro, para conduzir o outro, para manipular o outro, para que ele faça as coisas que eu quero? É desse mal que ele está falando, né? É dessa situação que ele está se referindo quando ele diz que o homem, por conta do seu orgulho, por conta do seu egoísmo, por conta da sua ambição, por conta da sua vaidade, ele causa o mal às outras pessoas. E hoje em dia fala-se muito, né, da tal da saúde mental. Essa opressão psicológica, essa opressão da inteligência, essa opressão da economia, essa opressão do poder, ela acaba por causar distúrbios psíquicos naquele que é o mais fraco, naquele que não tem as mesmas condições. Então, muitos dos nossos males sociais são causados por conta desses desequilíbrios desenfreados do orgulho, do egoísmo, da ambição louca, né? De você querer de todas as maneiras se sobrepor ao mais fraco, subjugar o mais fraco, ao invés de auxiliá-lo a se desenvolver. Sigamos na leitura. Item 7. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Todo esse mal moral que nos cerca, toda essa falta de moralidade, de ética, de sentimento de fraternidade e de amor ao próximo, ela nos causa mal também. Independente de quão, aspas, seguro a gente se acha por trás das fortalezas materiais que a gente constrói ao nosso redor, a gente está sempre inseguro por conta da sensação de que as pessoas que estão ao nosso redor podem estar sentindo inveja, podem estar sentindo alguma desaprovação do nosso comportamento, vamos colocar assim, e podem estar tramando, são as tais das teorias da conspiração interna, né? Aquilo que sempre derrubou reis, derrubou magnatas, derrubou pessoas de grande sucesso ou de alta posição ou patente social, né? Que são as tais das conspirações. A gente está sempre assustadiço, né? Quando você está nessa posição tão egoísta, tão orgulhosa. E isso te faz mal psicologicamente, isso te deixa aberto à influência de planos espirituais mais desequilibrados, né? Isso faz com que a sua psique e a sua sintonia mental te ligue com a falta de esclarecimento, com espíritos que têm o mesmo padrão de orgulho, o mesmo padrão de vaidade, e você vive numa tensão mental, numa sensação de que vai ser apunhalado pelas costas e de que vai ser traído, que é constante e te faz muito mal.
Até que chega um momento em que esse excesso de mal moral ao seu redor, você vê as pessoas traindo outras pessoas para se aproximar de você, você enxerga isso estando no poder. E aí você, esse excesso de mal moral ao seu redor, ele te cansa, ele te coloca numa posição assim de infelicidade que você quer se livrar dela. E na medida em que você tem consciência disso, você começa a se perguntar o que é que você fez para chegar até ali. E olhando para o seu próprio passado, você enxerga os erros que você cometeu. Você olha e fala, ali eu passei a perna naquela pessoa. E isso não sai da sua memória, porque é uma experiência vivida. E você se lembra da expressão de dor e de sofrimento por ter enganado aquela pessoa, e por mais que você se vanglorie do seu sucesso, você sabe que ele começou com uma semente ruim. Então isso faz com que você veja naquelas pessoas que estão ao seu redor, né, a possibilidade de que você passe pelo mesmo processo. E isso vai te moendo, vai te comendo por dentro. Você não sendo gentil, educado e atencioso com as pessoas ao seu redor, porque você é muito egoísta, muito orgulhoso, muito vaidoso, você tem uma ambição muito desenfreada, você não tem ao seu redor pessoas que te amam, porque você tá toda hora magoando alguém, tá toda hora afastando as pessoas de você por conta das suas atitudes que são guiadas por esse egoísmo, por esse orgulho, por essa vaidade, por essa ambição desenfreada, por esse interesse material sem limites. Com isso, essas pessoas que têm alguma proximidade com você podem se afastar, podem não querer ficar por perto de você, e você fica com um bando de interesseiros ao seu redor. Com isso acontecendo, você se sente menos amado, você se sente mais inseguro. Apesar da segurança material ao seu redor, você se sente inseguro por conta das pessoas que estão ao seu redor não serem pessoas que você garante, que você tem certeza consigo mesmo de que elas realmente te amam. Então isso te causa um mal psíquico gigantesco, e aí você se cansa desse mal. E por efeito do seu próprio livre-arbítrio, você fala, eu preciso escolher um outro caminho, eu preciso seguir por um outro lado. E quando você toma esse caminho, né, que é seguir pelo caminho do bem, sair desse caminho do mal, você se cansou daquele caminho do mal e dos benefícios que ele te trouxe, se é que se pode chamar de benefícios. Você percebeu que todas aquelas conquistas materiais não te trouxeram paz, não te trouxeram felicidade, e que essa paz e essa felicidade está no convívio com as pessoas que você realmente ama, e você afastou essas pessoas de você, então você está num estado de sofrimento que te cansa. A partir daí, você toma o melhor caminho, só que até retomar o caminho, você vai arcar com as consequências e os inconvenientes de tudo o que você construiu pelo caminho do mal. Você vai precisar desconstruir agora pelo caminho do bem, se reconciliar e se reajustar com a justiça divina para alcançar aquilo que você almeja. E por que você continua quando as consequências são amargas, são difíceis? Por que você continua no caminho do bem? Por que você segue por esse caminho? Porque você explorou quase que infinitamente o outro caminho, você se dedicou ao outro caminho e não chegou aonde você queria. Você não chegou à felicidade, você não chegou ao equilíbrio, você não chegou à paz que você queria. Você guerreou, você matou, você conquistou, você subjugou
e não chegou na paz, não chegou na felicidade, não chegou no equilíbrio que você queria. Você não tem um minuto de paz, você está toda hora com medo da sombra, da sua própria sombra, achando que é alguém que vai lhe tirar a vida. Então, você já viveu isso, já passou por isso, já se desgastou enormemente com isso e agora você segue pelo outro caminho, mesmo que você não tenha certeza exata de por onde vai dar e se o caminho do bem vai te levar aonde você quer, só que você já sabe por experiência que o caminho do mal não te levou aonde você queria. E daí é que você vai enfrentando as consequências e seguindo em frente no caminho do bem por seu próprio livre-arbítrio, sem que ninguém te constranja, sem que ninguém te force a se melhorar. Você vai se melhorar porque você tem o desejo que todos nós temos, esse é o DNA de Deus em nós, de sermos felizes, de sermos plenos, de termos paz, de convivermos sem medo e sem a sombra do mal ao nosso redor. Então a gente vai pelo caminho do bem porque a gente trilhou todo o caminho do mal e não chegou aonde a gente queria. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.